Olá pessoal, sou Paula Ribeiro e estamos dando início aqui a mais um podcast da Beneficência Portuguesa, que na semana passada o assunto obesidade bombou na nossa plataforma com essa profissional maravilhosa. Temos aqui também nosso presidente, Ademir Pestana, que vai estar aqui junto conosco nesse bate-papo, essa presença que a gente faz super questão. E eu tenho aqui, mais uma vez com a gente, o que muito nos honra, a doutora Aline Andruskevicius. Esse nome é chique demais, eu fico assim lisonjeada de poder pronunciar. Eu vou falar de novo. Aline Andruskevicius. Gosta, sim? Ai, tá bom. Nós falamos, como eu disse, semana passada com ela, que é endocrinologista, nutróloga, especialista em clínica médica e intensivista. Nós falamos sobre obesidade e eu deixei para ela e prometemos aqui para você que a gente voltaria para ouvir a resposta dela, né, presidente? Eu queria agradecer a presença da doutora Aline mais uma vez, do presidente Ademir Pestana. Estamos então, nós aqui. Agradecer a presença da doutora, né? Sempre presente aí, né? Inclusive até nas redes digitais, né? Fiquei sabendo que tem as suas consultas digitais também, está dentro dessa modernidade, né? E as pessoas, sabe, quando a gente vem aqui, começam a fazer as perguntas. Eu fiz uma pergunta, não sei se no programa anterior ocorreu isso. Ela falou, pergunta para ela o que eu tomo, o que eu faço, como eu tenho que me alimentar para evitar a queda de cabelo, né? É uma pergunta, dos homens se preocupam com isso, né? Então vai ficar essa pergunta também para aquela... Nós vamos deixar essa segunda pergunta, porque a gente precisa te ouvir e hoje nós vamos falar também sobre esse projeto, sobre essa missão em que a doutora coordena, Cianama. Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. Mas, doutora, o que o pessoal ficou a semana passada ali, qual será a resposta? Reposição hormonal dentro desse tema menopausa que a gente inicia agora. Fazer ou não fazer? Depende. Você esperou uma semana, hein? Se eu sou a favor, sempre. Eu sou muito a favor da reposição hormonal, até porque já tem estudos que falam que a reposição hormonal ajuda aí na proteção cardiovascular, proteção óssea, mas infelizmente a reposição hormonal não está indicada para todas as mulheres, tá? Inclui aí os homens também, né? Que a gente está falando de menopausa, mas tem a andropausa. Então é importante, né? A mulher tem a menopausa e o homem tem a andropausa. Essas datas onde tudo se inicia variam em que tempo? Da mulher em torno aí dos 45 anos e do homem em torno dos 40 anos. É antes? Do homem é antes. O homem começa a ter a queda de testosterona um pouco antes da mulher, do estrogênio, né? Que tem a queda do estrogênio e da progesterona da mulher. Ok. Vamos pelo início. O que é a menopausa? Então, é essa queda do estrogênio. Isso. A menopausa inicia, na verdade, um pouquinho antes, que a gente chama aí do climatério, pré-menopausa, em que começa a ter irregularidade menstrual, os calores, que a gente chama de vogacho, irritabilidade, queda de cabelo. Olha lá. Tá no caminho. Olha aí, Também acaba tendo formigamento, diminuição de libido. Então, para as mulheres aí que são casadas, têm um parceiro, acaba aí atrapalhando até na sua convivência, né, afetiva aí com o marido. E outros sintomas, como secura vaginal. Então, existe uma queda aí da qualidade de vida dessa mulher. Sim. E a menopausa, a gente considera a mulher em menopausa a partir do momento que ela fica 1 ano sem menstruar. Então, a partir daquele ponto que ela ficou 1 ano sem menstruar, quando foi a sua data da sua última menstruação? Tal mês a gente conta 1 ano, aí a gente fala que ela entrou na menopausa. Isso geralmente ocorre em que idade da mulher? Em torno dos 45 anos. Em torno dos 45 anos. Tem mulheres que às vezes entram 42, 48, 50. Por exemplo, fiz uma... sinal para o homem e em torno de 40 anos. E o que o homem teria? Qual o sinal? Com a queda de testosterona também diminui libido,
e acaba tendo irritabilidade, cansaço, acaba diminuindo aí também tudo isso. Qual seria o suplemento mais indicado para auxiliar nesse período? Olha, e como a gente já falou de alguns suplementos, não vitaminas, suplementos no episódio anterior, a gente precisa ver a indicação daquela mulher para ver se não tem alguma contraindicação do uso daquele suplemento. Mas a menopausa acaba afetando aí um processo inflamatório, por exemplo. Então, a menopausa, por causa da queda do estrogênio, a mulher acaba ficando um pouco mais inflamada. Sim. Um ômega 3, por exemplo, ajuda muito nessa parte da inflamação. O ômega 3 ele não tem contraindicação? Não, todo mundo pode tomar? O ômega, a princípio, sim. A gente fala todo mundo adulto, tá? Certo. Até porque a gente precisa entender aí a quantidade que a gente vai recomendar de ômega, que alguns pacientes a gente acaba usando aí 1.000, 2.000 por dia, tem pacientes que às vezes a gente chega até 3.000 por dia aí de ômega, depende muito. Grávidas a gente usa muito também nesse processo de gravidez, formação de feto e tudo mais, que também é muito importante. Então existem vários suplementos que a gente consegue utilizar dentro da menopausa. E alguns alimentos, inclusive, né? Então a soja é muito importante aí. Soja. Porque a gente considera alguns alimentos fitoestrogênio. O que seria esse fitoestrogênio aí? É como se fosse assim, fito vem de planta, né? O estrogênio do nosso hormônio, que ele estaria mimetizando, simulando aí como se fosse um estrogênio que estaria consumindo. Só que substitui a terapia hormonal? Não substitui. A gente consegue amenizar alguns sintomas. Então, assim, os suplementos, as vitaminas, o que a gente consegue fazer? Tem muita irritabilidade? O que a gente pode colocar nessa irritabilidade? Um passiflora? Então, o suplemento indicado, ministrado pelo médico, é sempre o mais adequado. É sempre o mais adequado. Do que essa compra desenfreada, né, nas redes sociais. Isso é uma coisa que preocupa os médicos. A gente percebe que quando se fala, eu pesquisei nas redes sociais. Né? Eles convencem, muitos se passam por médicos e não são médicos, né? E outros médicos, por especialistas, isso, né? falando que teve grande experiência, que alguns doutores confirmaram isso, e começa a empurrar um produto, né? Que às vezes até para receber é difícil, né? Sim. E precisava fazer essa análise, né? Por exemplo, tem muitos remédios que você compra pela internet que são falsificados, não tem aquilo que se propõe a estar ali já comprovadamente. Então, qualquer compra assim, saúde, tem que consultar o médico, o especialista, né? A iniciativa da Beneficência Portuguesa, através dessa plataforma, nós estamos aqui buscando em fontes seguras, que são os nossos médicos renomados, altamente qualificados, para que o conhecimento acerca de como cuidar da saúde, como se fazer uma prevenção educada... Ele precisa conversar com você, ele precisa ver você, mesmo digital, uma consulta digital, mas ele está vendo, ele está perguntando, ele vai lhe fazer as perguntas corretas para saber exatamente o que você está sentindo, para medicar, ele dá uma alimentação de acordo, né? Até porque existe tantos suplementos, tantas vitaminas no mercado, que às vezes você está comprando algo que você não precisa. Você está jogando dinheiro fora. Está jogando dinheiro fora e está fazendo mal para a saúde. E que pode fazer ainda mal para a saúde, algo que você não precisa. E lógico, que ele chama aquela urina rica, né? De vitamina, jogada fora. Xixi. O xixi rico, né? É verdade, é isso porque mesmo. Porque entra por aqui e sai pelo xixi. Doutora, a doutora estava falando sobre as idades, então as mulheres 45, homens 40 anos, e um ano após o cessar da menstruação. Esterectomia. Não tenho mais aquele período menstrual. Como é que faz para a gente detectar o início dessa menopausa? Quando a paciente faz esterectomia, ela ainda tem os ovários, tá? Então, ela ainda tem produção desses hormônios. E aí a gente consegue fazer também a reposição dessa paciente
reposição hormonal dessa paciente. Muito importante quando você fala de histerectomia, por qual motivo? Quando ela entra na menopausa, que ela vai ter todos esses sintomas, sim, então ela não vai ter o sintoma da menstruação, porque ela não tem mais o útero, mas ela vai ter a irritabilidade, porque ela ainda tem a produção desses hormônios, tá? Que estão diminuindo essa produção dos hormônios. Então, ela vai começar a ter todos esses sintomas que eu falei: irritabilidade, secura vaginal, diminuição de libido, queda de cabelo, formigamento, enfim. Qual que é a grande diferença de quem tem útero e de quem não tem na hora da reposição hormonal? Quem tem útero, a gente precisa entrar com estrogênio e progesterona. Por qual motivo? A progesterona é para proteção do endométrio do útero, que é aquela parede do útero. Sim. Agora, quem não tem útero, não tem necessidade de entrar com a progesterona, só com a progesterona para proteger o útero, né? Só o estrogênio é suficiente nessa reposição hormonal. Algumas pessoas entram com testosterona também na reposição hormonal, que não é indicado para todas as mulheres, mas a gente entra com testosterona nunca injetável em mulher, sempre em gel na mulher, sim, tá? Justamente por causa dessa parte do libido dela, que não é para todo mundo indicado também a testosterona. Então a grande diferença aí da mulher do útero é na hora da reposição hormonal se vai entrar com progesterona ou não, porque não faz sentido entrar com progesterona na mulher que não tem útero, porque a progesterona é para proteger o endométrio pela proliferação quando a gente começa aí a fazer essa reposição. No homem, como é que seria isso? No homem a gente repõe testosterona. Líquido a gente pode também fazer em gel, a gente pode... Mas como é que o homem vai saber se tem que... A gente acaba fazendo alguns exames e por sintomas também a gente consegue... Qual seria assim, o número 1 sintoma que com certeza o testosterona está baixo? Diminuição de libido, às vezes... Alimentação, fome, essas coisas? Não, mas é mais diminuição de libido e às vezes acaba ficando impotente também, com maior dificuldade de manter uma ereção, sim, ou de começar uma ereção. E a testosterona nessa reposição aí do homem vai te Chegou ajudar. Nessa fase, quais são as especialidades que devem ser procuradas para fazer o acompanhamento? Toda vez que a gente fala de mulher, a gente lembra do ginecologista. Então, ginecologista está super indicado para fazer essa reposição hormonal. E também o endócrino, porque o endócrino nós trabalhamos com essa parte aí hormonal também. Então, tanto o endócrino como o ginecologista. E para o homem, o urologista ou o endócrino também. Olha só, que coisa linda, né? Porque as informações aí sendo entregues como se nós estivéssemos... Doutora, qual a média de uma consulta hoje com o endocrinologista? Eu tenho uma clínica, né, em São Paulo, o Instituto Andros, que eu sou sócia da minha irmã, que ela faz toda essa parte de estética facial, e eu trabalho com a parte de emagrecimento. Minha consulta leva em torno de 1h, 1h30. Super detalhada. A gente precisa conhecer o paciente. Então a gente precisa uma boa anamnese, a gente precisa entender o porquê do que está acontecendo, por que o paciente ele tem algo emocional envolvido na parte da obesidade, a parte da menopausa, o que mais está afetando a pessoa. Então assim, a gente frisa tanto em libido, parceiro, mas às vezes a mulher é solteira, não tem parceiro, para ela isso não faz diferença. Sim. Mas a queda do cabelo faz, a indisposição faz, a irritabilidade no trabalho faz. Então, uma conversa de 10 minutos não tem como. Longevidade, né? Isso aqui já é o início para você começar a pensar na prevenção, né? Não deixar as coisas acontecerem para depois procurar o médico, né? Para você viver melhor, né? A doutora já fez várias colocações aí, que às vezes uma consulta resolve o seu problema de irritabilidade, você passa a viver melhor, passa a ser uma pessoa mais agradável, né? É verdade. Né? Então E esses calores, doutora, aqui... O homem não sente isso. Incomoda, incomoda tanto a mulher. De repente, vem o calor. E aí tem pessoas que às vezes ficam até expostas, que de repente quando você vê ela tá suando muito. Como é que faz para evitar isso? Então, e esse suor excessivo que a gente chama de fogacho,
Não importa que esteja frio, no ar-condicionado, ele vem. Tudo por culpa do hormônio. O estrogênio, que acaba ficando muito Então, baixo, a falta de hormônio. Do estrogênio. A falta pessoa de... assim, com 80 anos seria uma senhora, teria que tomar o hormônio? Não. Nessa idade? Não, porque a gente existe o que a gente chama de janela de oportunidade. O que é janela de oportunidade? A partir do momento que a mulher entrou na menopausa, que é aquele 1 ano sem menstruar, a gente tem uma janela de oportunidade, um tempo para iniciar essa reposição hormonal. Qual que é esse tempo? 10 anos ou 60 anos de idade. Se a gente passar esse tempo, não vai ser mais benéfico a reposição, pelo contrário, vai ser maléfico. Quando a gente fala em reposição hormonal... Eu pensava totalmente o contrário. Quando a gente fala em reposição hormonal, por que hoje em dia é tão importante? Porque já tem estudos que falam que a reposição hormonal protege saúde óssea. Então, quando a gente entra na menopausa, as mulheres acaba perdendo massa óssea, então ajuda aí essa perda. A gente tem a parte da cognição, que acaba sendo prejudicada. A gente tem a reposição hormonal ajuda também as doenças cardiovasculares, então como infarto, essa parte de prevenção. E se a gente, sério isso? E se a gente, então por isso que é tão importante que eu sou muito a favor da reposição hormonal, desde que esteja nessa janela de oportunidade. Passou essa janela de oportunidade, o risco de ter infarto e AVC, se você começar a fazer a reposição, aumenta. Olha isso, gente. Então você não pode fazer depois de 10 anos. Isoflavona, dentro dessa reposição hormonal, sim, o que a doutora tem a dizer sobre a isoflavona? Isoflavona é um fitoestrogênio que veio da semente da soja, tá? Ela ajuda, sim, nesses fogachos, nesses sintomas da menopausa, nesses calores da menopausa. Mas nada substitui a reposição hormonal. Ele ajuda, foi como eu expliquei. Às vezes, alguns... E a isoflavona, ela não é uma reposição hormonal, ela ajuda. Ela ajuda nos sintomas. Então, assim, nada substitui a reposição hormonal. Então, o estrogênio. Que é a reposição de estrogênio. O estrogênio a gente consegue fazer tanto via oral, comprimido, a gente consegue fazer tanto gel, adesivo. Hoje tem uma discussão muito grande a respeito de implantes, que seria fazer um cortinho na pele, colocar o remédio lá, o implante na pele. Não vamos entrar nessa que vai liberando a longo prazo, mas existe uma discussão aí muito grande ainda na classe médica e tudo mais. Um pouco tempo atrás foi proibido, aí eles voltaram atrás e deixaram, que é muito bom, mas desde que tenha um profissional aí ético e que faça um acompanhamento muito de perto. Mas as vitaminas e os suplementos vão te ajudar em alguns sintomas, mas vai te ajudar em tudo que a reposição hormonal ajuda você, tanto na prevenção óssea, prevenção cardiovascular, sintomas, porque quando a gente está falando de menopausa, lógico, existe essa parte psicológica da mulher, do suar, da irritabilidade, do libido com o marido, mas existe também a parte da saúde óssea e saúde cardiovascular, que a reposição ajuda e muito. Ok. Por exemplo, quem está nos assistindo agora fala, já estou entendendo, a doutora falou, eu preciso de estrogênio, eu vou para a farmácia e vou comprar o estrogênio. Fala, doutora, conversa com esse povo, vai. Tem um aumento, o PSA um pouco aumentado, aí ele não pode tomar o testosterona? Pode. Pode. A alteração do PSA não contraindica o uso de testosterona, mas o câncer de próstata, aí a gente acaba não passando a testosterona para o homem. Mas que vai acelerar. Não, é contraindicado. E na mulher, assim? Na mulher... Também existe. De mama, alguma coisa? Sim, também existe, por isso que eu falei que eu sou muito a favor da reposição hormonal, mas não para todas as mulheres. Mulheres com histórico de câncer de mama
ela ou familiares muito próximos, como mãe e irmã, a gente precisa avaliar. Mesmo o homem que já tem como hereditariedade de família câncer de próstata. A gente tem não, que ser visto a gente de outra precisa maneira. avaliar de perto, paciente por paciente. Até porque, assim, vou trazer o da mulher, por exemplo. É mais ou menos assim, não adianta querer fazer atalho, tem que Não, não. né? Às vezes a pessoa fica sofrendo e ele pode ter uma solução para isso Pode. também. É. Isso. Tem mulher... Agora, ter longevidade, mas com uma qualidade de vida. Não adianta você ter longevidade e não ter qualidade de vida, né? Não é Não verdade. mastigar bem, ter um estômago doente, ter um libido lá embaixo. Envelhecer sabe? com qualidade. Envelhecer com Entendeu? qualidade. E assim, a mulher que tem histórico de câncer de mama, ela tem a contraindicação de fazer a reposição. Quando ela tem um familiar próximo, como mãe, irmã, que teve o câncer de mama, a gente precisa entender qual tipo foi esse câncer. E aí tem uma classificação que a gente consegue fazer para a gente entender o risco que ela teria se fizesse reposição hormonal ou não. Então, assim, resumindo, se a mulher teve câncer de mama, está contraindicada a reposição. Se mãe ou irmã tiveram, aí a gente vai avaliar para ver se pode ou não pode fazer. Então é isso aí, ó. Pode tudo, sim, desde que o médico acompanhe, né? E prescreva. Isso aí pode tudo. Vai lá no médico que ele resolve o seu problema. Não vai nessas redes sociais aí que você pode complicar a sua vida, viu? Ou gastar dinheiro sem gastar necessidade. dinheiro, Sem necessidade. Porque não é gastar, né? Por exemplo, uma consulta com a doutora Aline não é gastar. A gente está aqui observando o quanto isso é investimento na saúde, na qualidade de vida. Mas os suplementos que a gente compra aleatório, sem vai indicação, gastar e pode fazer mal, inclusive, sim, né? A menopausa causa tristeza? Infelizmente, Acho que causa a idade, né? Né? A idade causa tristeza. Isso, eu ia falar dois lados. Um lado é esse. Infelizmente, a mulher, quando começa a entrar no climatério, fora o convívio social, que acaba atrapalhando, porque você de repente está num lugar e começa a suar, transpirar e fica constrangida, fora a irritabilidade, fora a parte do marido e tudo mais. Então tem uma parte psicológica que a mulher está começando a virar a chave, que ela está envelhecendo e que está começando a cair o seu colágeno, que está começando a ficar com ruga, que agora ela não é mais a mulher produtora, né? Que ela não vai poder mais ter filho. Pode repor esse colágeno? Não? Pode. Adoro um colágeno para repor. E a minha irmã faz uns fios de PDO que estimulam colágeno maravilhoso também. Tem várias estéticas que a gente consegue. Vamos falar isso aí. Tem gente pensando nisso aí. Tanto procedimento estético a gente consegue repor colágeno, como mas melhora também... muito bem assim? Melhora. Quanto assim? É caro? Olha, reposição por boca de colágeno, a gente tem vários colágenos que a gente compra e que te ajudam. Mas é um período também, né? Não, é a longo prazo que a gente toma o colágeno. E também tem os fios de PDO, que não é minha área, tá? Eu só tô invadindo. PDO é aquele tipo de fio de ouro, é isso? É parecido, é um fiozinho que faz um cortinho, enfia um fiozinho e dá uma puxadinha assim no rosto e que estimula colágeno. E que agora é a última febre aí das mulheres para ficar com a pele cada vez mais linda. Mas deve ser caro isso, né? Caro é uma questão de visão. Por quê? Não, para as pessoas poderem medir. Acho que porque assim, quanto que às vezes a pessoa gasta no final de semana, num almoço, numa pizza? Às vezes a pessoa vira e fala assim, R$200 de academia é caro. Sim. Mas R$200 de academia para um mês, para você ir 30 dias, é caro. Mas em um sábado você gasta R$200 em uma pizza. E a pessoa, se quiser fazer isso, não importa se tiver 70 anos, a mulher 70 anos, 70, 80, mais de idade, ela pode fazer essa parte de harmonização facial, fio. Aí pode. Mas aí tem as indicações. Não, a clínica... Aqui tem, mas não é a minha clínica. Mas tem outros profissionais. A minha clínica é em São Paulo. Vamos dar preferência. Mas com certeza tem ótimos profissionais aqui em Santos. Doutora, nós já estamos indo para o final.
A última pergunta. Na menopausa, o estômago, o abdômen, ele distende. O que fazer? A culpa é de quem? De quem? Do estrogênio. Estrogênio danado. Infelizmente, antes... Com a reposição, melhora? Ajuda. Antes da mulher entrar na menopausa, normalmente, tá? Porque na medicina eu falo que não existe, nem nunca, nem sempre. Medicina não é 8 ou 80, a gente tem uma variação aí muito grande. Mas normalmente as mulheres acabam acumulando gordura no quadril, no bumbum. E com a menopausa, por causa da queda do estrogênio, progesterona, acaba acumulando gordura mais visceral, nas vísceras. Então, na parte abdominal. Por isso que a mulher acaba ficando, quando ela fica na menopausa, às vezes com a perna fininha meio que vira e com a barriguinha. Você quase que consegue adivinhar quem tá na menopausa. Que fica com as pernas fininhas e a barriguinha. A partir dos 30 anos, a gente perde massa magra todos os anos, perde músculo. Por isso que é muito importante a musculação. Doutora Aline, Missão Cianama, fala pra gente. Ah, Missão Cianama, essa missão eu tenho no meu coração desde a época da faculdade. A Missão Cianama é uma das equipes, né, do Missão Amazônia, que é o projeto maior, desde 2017 eu faço parte. Missão Cianama é um projeto que eu tenho, que a gente leva atendimento médico, odontológico e humanitário para os indígenas e ribeirinhas. E outras profissões também já foram no nosso barco, como fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, fono. E é um trabalho que a gente faz totalmente voluntário. Somos em torno de 20, 25 voluntários, em que passagem aérea a gente que paga, o barco a gente que paga, hospedagem. Toda doação é bem-vinda. E toda doação que a gente leva todo ano, que a gente leva em torno de 1 tonelada de doação, aí entre medicação, material escolar, brinquedos, é tudo responsabilidade nossa como voluntário de arrecadar. A gente está colocando aí, inclusive, Pix, quem se interessar, quiser ser um voluntário e contribuir, tá aí registrado. Como fazer? O nosso Instagram é @missãocianama e o Pix é missãocianama@gmail.com.br. Qualquer doação é muito bem-vinda. Doutora, meu Deus, quanta coisa boa aqui que a gente está aprendendo, mas nós chegamos aqui ao final e eu preciso me despedir do nosso presidente, da nossa convidada super especial, doutora Aline, e você que está aí nos assistindo, curte, compartilha. Todas essas informações são vida, são saúde para todos que nos assistem. O podcast da Beneficência Portuguesa, lembrando que está sendo transmitido pela TV Com, canal 11 da Claro, canal 8 da Vivo, todos os sábados às 20 horas e às terças-feiras com reprise às 17h30. Nós já fomos. Muito obrigado pela tua presença aí e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.